Assim como todo o nosso corpo, o nosso couro cabeludo também precisa de atenção especial. Então, sabe aquele check-up cardíaco que você faz, check-up com clínico? Agora também dispomos de check-up capilar, justamente um serviço para trazer mais saúde para os teus cabelos. Assista esse vídeo até o final e entenda a importância do check-up capilar. A gente sabe que, em média, nossos fios de cabelo vão cair cerca de 100 a 150 fios por dia, né? Mas eu, particularmente, não acho isso nem um pouco prático, porque, afinal, quem é que vai ficar contando o cabelo no chão, no escritório, no consultório, na pia, no banheiro, né? Isso não fica nem um pouco prático. Então, assim, o que é que eu acabo falando em consulta e tento realmente deixar isso muito claro para os pacientes saberem quando que devo me preocupar e quando que eu sei que meu cabelo está caindo demais. Se você percebe uma perda de volume no seu cabelo, por exemplo, antes, quando colocava uma liga no cabelo, fazia um rabo de cavalo, eu só dava 2 voltas com aquela liga, e agora eu tô dando umas 4 voltas, né? Ou quando você pega realmente seu cabelo e nota que houve, né, uma perda de volume. Pacientes também, principalmente para o público masculino, se antigamente olhava, por exemplo, entra no elevador e quando olhava via o cabelo completamente preenchido e hoje em dia vê o cabelo, né, você vê mais o couro cabeludo, são sinais de alerta para se preocupar e procurar ajuda, né, para um diagnóstico adequado dessa queda de cabelo. Então, o próximo passo, na verdade, é você pedir ajuda para um profissional qualificado. Então, se você identificou que seu cabelo está caindo um pouco a mais e você tem dúvida se realmente essa queda está aumentada ou não, vá correndo procurar um profissional para lhe ajudar, porque inclusive tem algumas causas de queda de cabelo que a gente não pode recuperar, então realmente tempo é cabelo. Bom, como é que funciona o check-up capilar, tá? O check-up capilar é uma consulta um pouco diferenciada e voltada realmente para o público que tem algum questionamento sobre seu cabelo. E por que a gente precisa dessa consulta diferenciada? A consulta de cabelo, gente, é a anamnese, né? Que é quando a gente fica conversando com o paciente, procurando saber do quadro que ele está apresentando. É uma consulta um pouco mais demorada, porque a gente deve vasculhar todos os antecedentes desse paciente, hábitos de vida, como é que cuida do cabelo, como é que lava. Então são muitas questões, realmente a gente perde um bom tempo da consulta conversando com o paciente. Então, passando depois dessa primeira conversa, a gente vai examinar o couro cabeludo, né? É um exame que a gente chama de tricoscopia, uma tricoscopia digital, onde a gente vai avaliar todo o couro cabeludo desse paciente. Uma coisa que também demanda tempo da gente, né? A partir do diagnóstico, programamos o tratamento. E, se for necessário, também podemos realizar exames complementares, como os exames de sangue, a própria biópsia de couro cabeludo, às vezes também é uma necessidade, né? Então, por isso que precisa dessa consulta diferenciada. Então, na verdade, não tem como a gente prevenir uma queda de cabelo, né? Dependendo da causa de queda, tem como dar um suporte para o paciente, né? Fazer alguns tratamentos disponíveis para diminuir essa queda de cabelo, ou até retardar mesmo um quadro que o paciente apresente, né? Mas, infelizmente, não existe parar a queda de cabelo propriamente dita. Sem dúvida nenhuma, o paciente precisa vir em consulta, a gente diagnosticar, conversar, alinhar a expectativa e aí sim partir para um tratamento que pode vir ajudar muito sim um paciente em relação a essa queda de cabelo que ele está apresentando. Sim, com certeza. É um assunto assim que todo mundo pergunta, né? Principalmente pacientes assim que tem calvície, seja masculina, seja feminina. A gente sabe que a alopecia androgenética tem esse fator genético e hereditário muito importante. E ao contrário do que muita gente pensa, que acha que esse fator genético só vem da mãe, na verdade não, gente. Pode vir do pai, pode vir da mãe. A parte genética da alopecia androgenética é super complexa e a gente sabe que influencia bastante também no prognóstico do próprio paciente. Outra questão polêmica, infelizmente, gente, a pessoa nasce com essa predisposição e a gente não consegue evitar que o paciente abra o quadro, mas uma vez diagnosticando quanto mais cedo possível, a gente consegue sim retardar muito ou até algumas vezes sim parar a progressão do quadro. Então, por isso que a gente fala que tempo é cabelo. Quanto antes a gente procurar a causa da queda, fazer um bom diagnóstico e tratar, a gente consegue manter o paciente com aquela cabeleira. A calvície em si, a doença, não é reversível, né? O paciente, infelizmente, não vai deixar de ter a calvície,
Mas ele mantendo um tratamento contínuo em casa, em consultório, né, com alguns procedimentos que a gente também pode fazer, a gente consegue retardar muito o quadro. Ou algumas vezes até deixar a doença ali paradinha, o paciente não perde mais cabelo. Mas uma vez que ele pare o tratamento, infelizmente ele vai continuar perdendo o cabelo ao longo do tempo. Então, essa é uma dúvida muito frequente dos pacientes, principalmente mulheres, né? Mulher de cabelo longo, que às vezes tem um pouco de preguiça de lavar o cabelo. É o seguinte, não existe certo e errado de quantos dias deve ser lavado, se todo dia, se dia sim, dia não, se dia sim, dia não. Na verdade, quem vai definir isso é o próprio paciente. O que a gente não pode? Gente, esse cabelo não pode ficar muito oleoso, tá? Um cabelo muito oleoso, se você espaça demais as lavagens, fica aquele cabelo pesado, que pode piorar a seborreia e influenciar bastante na queda de cabelo. Então, o que eu sempre digo, se você tem fios mais oleosos, você vai lavar seu cabelo mais frequentemente, né? Talvez dia sim, dia não, talvez todo dia. Porque não pode deixar o cabelo realmente pesar, ficar com aquela oleosidade excessiva, que vai prejudicar muito na saúde capilar. Não há problema, se o paciente está bem adaptado, se ele gosta do cabelo sempre mais limpinho, não sente que resseca a haste nem nada, não há problema algum e também não tem relação de excesso de lavagem com calvície, então pode ficar tranquilo, podem lavar o cabelo. Então, essa questão do cabelo preso é o seguinte, tem uma forma de queda de cabelo, certo, que chama alopécia de tração. Isso é muito comum, por exemplo, em bailarinas, que ficam com coque ali o dia inteiro, né? Trabalham com isso, então permanecem com o cabelo preso por muito tempo e é aquele coque bem apertado, sabe? Então, quando a gente usa o cabelo preso demais, principalmente se for muito tracionado, existe essa forma de queda de cabelo, mais uma vez falando, né? Que é a alopécia de tração, que pode ocasionar, sim, perda dos fios e se feito isso por muito tempo, pode inclusive ser uma perda de cabelo irreversível. Então, a gente chama a atenção mais nesse sentido mesmo, sabe? Mas se for uma coisa do dia a dia, que você não prenda tão apertado, não vejo problema. Então, eu acabo recomendando às minhas pacientes que usem mais assim presilhas ou piranhas largas, sabe? Não prendam o cabelo com tanta frequência, com tanta força, com elástico, sabe? Então, se for treinar, poxa, se conseguir, né? Faz um coquezinho, coloca uma piranha aqui atrás, porque o cabelo não fica aquele penteado tão tracionado e acaba sendo mais saudável realmente pro fio. Até pensando na quebra do cabelo, do fio do cabelo também é mais interessante. Não é muito bacana dormir com o cabelo molhado, porque a gente vai deitar ali na fronha, né, na roupa de cama, e aquele cabelo ali molhado vai demorar um pouquinho mais para secar, então fica úmido por mais tempo. Aí assim, pensando que, poxa, muitos pacientes têm seborreia, por exemplo, a famosa caspa, né? E aí esse cabelo que ficando por mais tempo ali, mais úmido, pode dar uma piorada na seborreia e acaba não sendo muito saudável. Então, realmente, eu não acho tão interessante. Óbvio que para toda regra tem sua exceção. Se for uma vez perdida, eu não vejo problema. Mas se for uma coisa que você faz assim, quase diariamente, toda semana, aí realmente não é bacana. Então, normalmente a gente vê esses quadros relacionados. Por exemplo, o paciente que tem bastante seborreia, acaba tendo queda de cabelo. Mas o check-up capilar é para qualquer quadro que você esteja querendo tirar dúvida em relação a esse cabelo. Já atendi pacientes que vêm, por exemplo, com a caspa um pouco mais moderada ou mais grave, que não apresentam queda ainda, mas a gente trata. A gente, inclusive, também já atendi paciente com couro cabeludo, vamos dizer assim, saudável, mas que queria algumas recomendações sobre lavagem, sobre penteados ou produtos que devem ser usados. Então, assim, é para qualquer dúvida capilar. A gente tá aqui para ajudar em qualquer aspecto do teu cabelo. Assim, pensando em doenças do couro cabeludo também não há problema, mas a gente nota no dia a dia se o paciente lavar o cabelo com água muito quente, além de piorar, dar um ressecamento da haste do cabelo, né? Então esteticamente não fica tão legal, pode piorar assim a seborreia, certo? Quem tem caspa eu não acho tão bacana, então para esses pacientes eu acabo recomendando uma água mais morna mesmo, não muito quente, seria mais interessante.
Então, na verdade, assim, a química capilar, seja a tintura, né, seja o próprio alisamento, está mais relacionada à quebra do fio, né, o famoso corte químico, né, do que realmente a queda de cabelo, certo? Geralmente é mais relacionado à quebra do cabelo. Não, gente, eu tô aqui pra ajudar. Eu acho que, assim, a pessoa tem que estar com autoestima em dia. Então, se ela pinta o cabelo, poxa, não vejo problema nisso. Eu tô aqui pra ajudar e, assim, tentar de repente conseguir outras formas de você continuar mantendo essa tintura, certo? Mas que e você usar em casa de repente alguns produtos diferentes para manter a haste capilar mais saudável. Se você faz alisamento também, eu sou muito verdadeira em relação assim, o que o alisamento pode causar, acho que você tem que estar super ciente, mas assim, eu entendo também que é uma praticidade no dia a dia. Então assim, eu tento conversar com o paciente e ajustar as expectativas, saber o que ele pode esperar. Poxa, vamos fazer isso aqui dessa vez? Foca um pouquinho mais em hidratação agora, vamos espaçar um pouco mais essa tinta e esse alisamento. Então, assim, eu tô aqui para ajudar. Existem sim várias situações, né, várias doenças do couro cabeludo que geram o afinamento do fio e dispomos sim de algumas medicações que podem ser introduzidas ao paciente para ajudar, né, a esse encorpamento do fio, ficar com o fio um pouquinho mais cheio e consequentemente aquele cabelo ganha mais volume. Entendeu a importância do check-up capilar? Se ficou com alguma dúvida, compartilhe aqui nos comentários.